Olá, peritos. Boa tarde. Estamos aqui com mais um videozinho na Conversa com Peritos, que é o nosso canal aqui do YouTube. Nós esperamos com esses vídeos, com esses pequenos vídeos, auxiliar os novos peritos e também aos peritos veteranos que já estão aí há um bom tempo e que talvez tenham aí algumas dúvidas com relação a alguns temas. O nosso tema de hoje é com a perita Viviane de São Paulo. Boa tarde, perita, tudo bem? Boa tarde, Del. Tudo bom? Tudo bem. Então, perita, nós combinamos hoje de falar sobre a coleta remota. Então, hoje, juntamente com a perita Viviane, nós vamos tirar todas as dúvidas com relação à coleta remota. Tudo bem, Vivi? Tudo bem. É uma coisa nova, né, Del? Essa questão de coleta, muita Verdade. gente ainda tem dúvidas, tem receios, acabou engrenando devido à nossa pandemia, e eu acho que ela veio para ficar e para ajudar muitos, tanto quanto a parte do perito, como a própria mesmo do juiz, porque agora com os sorteios, ele não consegue sempre entregar para a pessoa que mora no mesmo local do processo, né? Verdade. Isso nos ajudou muito, né? Para nós que moramos em um estado e nos cadastramos em outros estados, isso acabou que nos beneficiou de uma certa Sim, forma. sim, e assim, é uma forma de a gente ajudar a população, porque às vezes a gente não quer pegar uma justiça gratuita devido ao custo de deslocamento. Se for uma cidade muito longe, a gente tem que utilizar de hospedagem e acaba saindo do nosso bolso porque o valor não é compatível com a nossa realidade, né? É Verdade. uma forma de ter um custo bem menor para poder aceitar e a poder fazer esses procedimentos com o juiz, né? Verdade, Vivi. E assim, acaba que tira aquele mito de que a justiça gratuita é difícil de fazer, né? E nós, como peritos, nós precisamos aí dar a nossa contribuição para a sociedade, né? Com relação a ajudar as pessoas que não têm essa condição de pagar, né, a um perito, porque não é barato, a gente sabe disso, Sim, e também não é fácil de se fazer, exige de nós uma grande responsabilidade, porque ali nós ajudamos a justiça a fazer justiça nos, sim. nos casos. Então, assim, é de grande complexidade, vamos dizer assim, o nosso trabalho enquanto peritos, não é verdade? A gente tem que. É uma grande responsabilidade, porque às vezes o pessoal fala assim: terminei o curso, tenho medo. Tudo isso faz parte de qualquer profissão. Eu Verdade, acredito que não é só perito, qualquer profissão, seja ela do mais simples ao mais complexo, você nunca verdade, vai sair 100% apta. Seja verdade, um cursinho de algumas horas, um técnico, uma faculdade, ou até mesmo uma pós-graduação. Então, verdade. eu acho que você tem que se correr atrás, mas utilizar também das coisas que estão acontecendo, que creio que a coleta remota pegou mesmo do ano retrasado, né, ano passado. Sim, desde a pandemia, né? Creio que antes disso o pessoal nem se falava sobre a coleta remota. Posso estar enganada, né? Mas eu acho que foi mesmo por causa da pandemia. Então, Sim, assim, muito sério. A gente trabalha com vidas e com sim, empresas, né? Porque pode ser uma empresa e uma pessoa física, pode ser duas empresas. A nossa perícia, a gente não escolhe a quem ajudar. Pode ser verdade. uma pessoa física ou jurídica, mas a gente tem que ser sério no nosso afazeres. Então, assim,
Não é porque ela é paga que eu vou me dedicar mais do que uma justiça gratuita. Não. Verdade. A dedicação é a mesma É a mesma. para poder chegar em um denominador comum para poder ajudar e também ajudar o juiz. Querendo ou não, a gente é um auxiliar do juiz, né? Sim, Da confiança do juiz. verdade. Isso é que eu chamo de responsabilidade, porque fazer a justiça quando você ganha um pouquinho mais, para nós peritos, é a mesma responsabilidade do que fazer uma AJG, né, como a gente chama, Sim, assistência judiciária gratuita, não é verdade? Então isso nós mesmo. a fazemos com a mesma responsabilidade. E isto é uma atitude muito digna do ser humano, vamos dizer assim, né? Enquanto auxiliar de justiça, você não vai se deixar levar pelo quanto que você vai ganhar. Claro, o ganho ele é importante, ele é super importante. Mas também é importante também nós darmos a nossa contribuição para a sociedade e assim a gente está fazendo com que o nosso país caminhe, né, um pouco Sim, melhor. os nossos horários é a consequência do nosso trabalho, né? Sim, Da mesma forma, se a gente fosse empregado, que o nosso salário é a consequência da nossa competência. verdade. Então, os pagamentos honorários nada mais é que a consequência do seu serviço, sendo Isso, bem feito e reconhecido. Eu acho que não tem nada, não adianta você visar ganhos se você não for uma pessoa de respeito. Eu acho verdade. que assim, o perito ele tem que ter o respeito, o reconhecimento do seu trabalho. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Porque não adianta você pegar um processo, ganhar 5, 6 mil e depois nunca mais fazer, porque não foi coerente, não teve todos os padrões que o novo CPC pede, né? Verdade. E é o que as pessoas às vezes esquecem, que nós respondemos também civil, tem Civil no e criminalmente, né? Código Criminal, no próprio CPC, que a gente também, se tiver erros ou segundas intenções, a gente também vai responder por isso. Então, a Sim, gente tem que ser muito sério. sim. Então, temos que ser muito profissionais com tudo isso, né? Verdade, Vi. Então, Vi, falando então assim, já adentrando né, no nosso assunto coleta remota, Sim, eu tenho aqui algumas orientações que elas merecem ser seguidas para que o perito não se enrole ali na sua coleta remota, sabe? E aí eu gostaria que você que você simulasse uma coleta remota comigo e a gente vai conversando sobre essas orientações, pode ser? pode, com certeza. Porque Vamos lá enquanto tirar essa a dúvida. coleta vai rolando, né, e a gente vai conversando sobre o que é preciso fazer naquele momento ali, não é Sim, verdade? com certeza. Vamos lá. Então vamos lá, Vi. Você chegou, você precisa marcar uma coleta remota. Você está lá num processo, já apresentou sua proposta de honorários, já deu seu aceite inicialmente, não foi impugnada, então chegou a hora de você marcar a sua coleta remota. Vamos lá então? O que Vamos. que você faz? Então, primeira coisa que eu faço junto com a petição dos meus pedidos de documento, eu já vou fazer o pedido dos meus documentos e, em último item lá, eu informo para as partes e para o juiz que a coleta vai ser remota e que será enviado o formulário de coleta junto com todas as informações. Isso é uma petição. Daí eu faço outra petição separada com todas as informações de data, horário, e ao invés de eu colocar local, quando, né, se é Uhum. presencial, eu ponho endereço. Mas como é coleta remota, eu coloco o link. Eu uso o Meet. Então, eu coloco já o link do meu Meet e informo também que será enviado por e-mail para a parte autora, junto com o seu advogado, todos os detalhes para essa coleta. Ai, ótimo. E eu anexo o formulário de coleta também.
Por quê? Amanhã ou depois, o réu pode impugnar. Então, tudo Verdade. que posso evitar, eu evito. Então, eu já coloco ali o formulário, ele já vai estar com os dados mesmo que já constam nos autos Sim. e faço a petição. E importante, Del, que essa petição de agendamento, ela tem que ter pelo menos, eu uso essa regra, tá? Uhum. 30 dias. Sim. Eu não conto 30 dias úteis, eu conto no mínimo 30 dias. Por quê? A vara ela tem que ter um tempo hábil para receber essa informação e despachar, publicar, intimar. Porque uma vez que as partes não é intimada e você faz a coleta, o réu pode impugnar e você perde a sua coleta. Sim. Porque ele vai Verdade. falar que ele não foi intimado, que ele não está ciente. Mesmo que ele entrou lá no processo, viu meu pedido, viu a data, mas ele não recebeu a intimação. Então, você Vi, e pode você. ter certeza Desculpa. que ele vai impugnar. Tá, desculpa ter te cortado. E você, assim, além de você peticionar no processo, você também tem o costume de enviar um e-mail para as partes para poder também avisar através ou do WhatsApp ou através do e-mail das partes, para que eles não venham a dizer, ah, não, eu esqueci da coleta naquele dia e tal. Na verdade, eu não faço nada por WhatsApp, Del. Eu acho que é uma facilidade, mas eu acho que para mim não é profissional. Então, eu uso o e-mail mesmo. Então, eu Ótimo. pego essa petição e esse formulário que eu peticionei nos autos, baixo, anexo no e-mail e ponho tudo que eu preciso, todas as informações necessárias, cada detalhe que precisa ser local com claridade, mesa, espaço, com todas as informações que eu Ah, preciso. tá. Então, ótimo. Eu envio para o advogado da autora, somente. Só. Se tem assistente técnico, eu envio para assistente técnico também. Só que eu faço isso o quê? No máximo 2 dias antes. Primeiro, porque se você mandar muito antes, ele vai ler aquele e-mail e vai ficar no esquecimento. Uhum. E segundo, para ele não imprimir e ficar olhando o formulário. Mas aí você vai falar assim: ah, mas você já peticionou nos autos. Ah, mas tudo bem, lá foi só para não impugnar. Então, assim, essa é uma forma que eu encontrei de poder trabalhar. Mando 2 dias no máximo. Não, acho excelente. Eu A não acho ser que que. sim, caiu numa segunda-feira meu agendamento, daí eu mando Sim. na quinta ou na sexta-feira, até mesmo porque sexta-feira muitos escritórios são corridos, um trabalho integral, Sim. então eu acabo mandando quinta ou sexta-feira. Mas eu não mando para a parte réu, só para o advogado Ah, tá. da autora, e caso tenha assistente técnico, eu mando para eles também. Ah, tá. Então, assim, você prima então pela formalidade, né? Tudo que é mais formal é mais cabível dentro do processo, não é isso? Sim, até mesmo porque se amanhã depois ele falar que eu não fui informado, tive problemas, eu vou pegar um e-mail que está, um e-mail formal, não é e-mail de qualquer jeito, é Uhum. um e-mail formal, eu vou Sim. imprimir e vou anexar no processo. Não, ótimo. Então, é mais fácil. Então, imagina você fazendo isso no e-mail, no WhatsApp. Você vai ter que imprimir as telinhas para Uhum. poder anexar no processo. Daí fica uma coisa não Uhum. tão profissional. Não, assim fica perfeito, perfeito. Ah, então vamos lá. Vamos iniciar então a coleta propriamente dita. Vamos sim. Vamos lá? Então eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui os meus formulários, porque falando dos formulários, cada perito tem assim dá a sua cara, né, pro formulário. A gente consegue pegar na internet com os outros colegas vários formulários. E aí a gente pega uns mais arrumadinhos, outros menos arrumadinhos, né? Eu Sim, gosto assim de eu olhar para ele assim e ele tá bonitinho, sabe? sim. Eu Claro, acho que o contendo colégio todas as informações. tem que ter a nossa cara, né? Eu acho que a gente Sim, pode ter vários modelos para você sim. ter
uma opção, ai, que legal, esse pede assim, esse pede... Sim. Porque o formulário nada mais é conforme o tipo de assunto que Sim. você pega. Então, ele não pode ser um padrão genérico para tudo. Não pode, verdade. Então, você tem que saber... Adequar, né? Por exemplo, se eu pego uma assinatura no contrato, ele vai ser de um jeito. Se eu pego uma assinatura em cheque, ele tem que ser de outro jeito. Isso. Não tem como ser tudo da mesma forma, né? Esses dias, Vi, eu estava até pensando assim, eu cheguei até imprimir da internet uns formulários de cheque, né? Que imitam cheque, né? Imitam Sim, cheque. E eu tô pensando em até organizar uns formulários assim, uns que imitam cheque, outros que imitam nota promissória, porque a gente pega muito, né, nos nossos processos, né? Nota promissória, para que a pessoa possa preencher ali como se fosse aquela nota promissória. Porque você vai ver todos os campos preenchidos e você vai ter uma melhor comparação. O que você acha? sim, não, eu acho ótimo. Por isso que eu falo que o formulário ele tem que ter a nossa cara, né? Uhum. O nosso logo. Até mesmo Isso. porque, além de ser a nossa propaganda, é o nosso serviço que está ali. Sim. Então, assim, quando você lê o processo, você está se inteirando e nesse momento você fala assim: ah, tá. Então eu vou precisar só da assinatura? Eu vou precisar de números? Ele Uhum. digitou números? Ah, ele escreveu ali um recebido em ou Entregue, né? entregue. Então, assim, eu preciso conhecer essas letras do autor, né, no caso, ou Sim. do réu. Então, assim, eu posso ter formulário em forma de cheque, nota promissória, Verdade. simplesmente assinado, com números, posso deixar um espaço com uma frase onde eu posso colocar lá. Eu dito na hora e ele escreve. No Uhum. dia tal foi recebido por tal. Nem que Sim. não precisa ser exatamente aquela palavra, mas eu posso Sim. falar algumas que coincidem as mesmas letras. Verdade. A pessoa fica mais também tranquila. Ela não fica naquilo lá assim, eu tenho que fazer aquele recebido igual. É verdade. Então, assim, eu acho que tem que ser dinâmico mesmo o formulário. Tem, porque assim, o formulário ele vai se adequar ao tipo de análise grafotécnica que você vai precisar fazer. Sim, Porque não adianta você pegar aí 30, 40 assinaturas de nome completo se você vai ter que analisar uma rubrica, né? Ou um visto. Então, e assim, não faz muito sentido. Então, assim, por isso que tem a fase no processo que você vai planejar as suas ações para que você possa executar com o formulário de coleta. Não é verdade? não, eu sempre falo, deixa um caderninho de rascunho e vai anotando. Sim. Anota, porque não adianta você falar assim, ah, eu fiz isso, corro lá. Pode faltar. Então, assim, eu prefiro errar sempre para mais do que para menos. Sim. Porque uma vez que você já agendou, já fez a coleta, se você precisar de novo de mais alguma informação ou de mais um tipo de assinatura, você Você vai ter que tem. fazer de novo. Sim. Você vai ter que peticionar de novo, você vai ter que esperar o prazo e, querendo ou não, isso não fica bom para você. É. Fica como, não digo incompetente, mas você não Sim. planejou a sua Sim. coleta. Na Mas verdade, no seu formulário você tem que ter todos os tipos de assinatura que o autor costuma usar, sim, eu né? tenho uma padrão que, quando é contrato, que é só assinatura, eu tenho uma padrão que eu faço, que é assinatura, rúbrica e números. Uhum. Pelo menos essa eu já tenho como padrão só para poder fazer assinatura em contrato, porque o contrato nada mais é o quê? Você faz uma rúbrica, um visto Sim, e uma assinatura, nada mais. Então fica assim, essa eu já sei. Agora as outras eu monto conforme vai chegando os sim, pedidos do processo. verdade. Então, assim, a gente já viu que não é fácil a vida de perito, né?
Não. Não é uma coisa assim que você vai dizer assim, ah, minha vida é super fácil, eu vou ganhar muito dinheiro. Não é assim. Ó, as propagandas são bonitas, né? Ganha 10, São. 5 mil, mas não é tão fácil assim, não. Realmente não é fácil. É, quem não gosta de mesmice, perícia é ótima, né? Que sempre é uma caixinha de surpresa. Verdade, Vi. Nossa, a gente é muito levado, né? Às vezes as propagandas enganosas, né? Venha ser Sim, perito, ganhe milhões, vamos dizer assim. Aí quando a é. gente vem para a realidade, a gente ganha um pouquinho, graças a Deus, mas também não é assim, né? Até mesmo porque quem não quer viver de perícia, né, Del? Eu acho que hoje quem entra de cabeça, a gente conhece pessoas que é concursado, tudo, e acaba indo para a perícia como um complemento. Mas a grande maioria, ela quer tornar a perícia como sua fonte de trabalho, de Sim, renda, né? sim, Então, assim, a dedicação é muito grande, o investimento é muito grande, mas o retorno é muito demorado. é. Então, não adianta falar assim, eu estou desempregado, eu vou fazer perícia e eu preciso ganhar o meu dinheiro para ontem, para Não, não rola. Não rola. assistência técnica. É, só se for, né? Então vamos lá, Vi, começar a nossa coleta remota. Vamos, mas daí eu te pergunto, quantas assinaturas você acha que é suficiente, Del? Olha, a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende muito, né? Por exemplo, no curso a gente aprende assim que entre 20 e 30 assinaturas tá ótimo. Mas aí quando a gente vai para a prática, a gente percebe que a gente está aí no mediano, que 20 a 30 é muito pouco. Então, assim, no meu entendimento, no mínimo 50. Porque assim, porque você vai dar oportunidade para o seu cérebro lá para a 40ª assinatura dele fazer a assinatura automaticamente. Porque quem faz a assinatura não é a nossa mão, né? É o nosso cérebro, né? É, O por isso que nosso eu punho apenas recebe a informação, não é verdade? exatamente, a pessoa fala assim, eu tenho dó, coitada, se a gente pega um senhorzinho, Uhum. ele vai assinar, mas, assim, falando a grosso modo para todo mundo entender, é exatamente isso, 10, 20, 30 assinatura, É pouco. ainda é a pessoa fazendo, então ela está mandando o punho dela falando, ó, você Isso. está assinando, daí vai chegar uma hora, que quando passa dos 30, que ela já cansou, daí é o cérebro que vai assumir. Que vai assumir. É onde tem realmente a assinatura da Autêntica, pessoa. né? Vamos dizer Tanto é assim. que eu vou ter, assim, rapidinho, eu tive um caso que a pessoa começou a assinar e ela assinava o nome dela completo. Um nome qualquer, Joana Maria dos Santos, Uhum. Joana Maria dos Santos, Joana 30, Joana Nanana. Aí, da metade para o final, ela começou a assinar uma assinatura mais complexa. Daí eu pensei, mas espera aí, ela começou assinando o nome dela e terminou com uma assinatura mesmo, Uhum. bem complexa, né? Daí eu falo para você, se tivesse nas 20 e 30, eu não teria pego, porque Verdade. ela só passou disso depois das 33, 35, não lembro. Sim. Então, assim, é muito importante, porque ela não vai conseguir ficar na mesma sequência, na mesma dinâmica, do começo ao final. Sim. Então, assim, que os nossos colegas peritos fiquem atentos para colher no mínimo 50 assinaturas. Que aí, a partir Eu da não, 40ª, o cérebro já começa a ficar automático e aí as assinaturas virão autênticas, sim, né? e tem que tomar muito cuidado com o espaçamento também, viu, Del? Porque às Ah, vezes a isso gente aí. faz o formulário Verdade. no computador, a gente tem que imprimir para ver como que fica. Porque às vezes no computador ele está um espaço grande. Sim. Só que na hora que vai imprimir, ele está bem pequenininho. Por exemplo, a minha letra é uma letra média para, né? Vamos dizer, Uhum. média para grande, né? Sim. Se você pegar um espaço muito pequenininho, todas as minhas letras ela vai ultrapassar a linha superior. Sim.
E daí isso pode causar problema, porque vai chegar uma hora que eu já vou usar 2 linhas, eu vou escrever no meio da linha. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, tanto com a largura quanto a altura. Essa semana eu vi um caso assim Se de. ela tiver um espaço pequenininho também para assinar, para você fazer a comparação, e você dá a coleta para ela assinar numa grandona, ela não vai precisar espremer o tanto que ela espremeu naquela questionada, né? Sim, Então, assim, eu falo que às vezes a gente tem que tomar cuidado porque a gente mesmo dá um tiro no nosso pé. verdade. Porque vai ser complicado. Como você vai analisar a linha de pauta, o que realmente está ultrapassando a superior e a inferior, Sim, sendo que eu fiz um formulário que não condiz com o sim. espaço para ele poder assinar, né? Por isso é importante fazer o formulário, imprimir para ver como ficou ali o espaço. Eu estava até vendo um espaço do meu formulário aqui, na parte que ficam lá para ele poder assinar, né? Na verdade, cabe uma, linha, uma letra 48. Uhum. Cabe uma letra Arial 48 naquele espaço ali que eu deixei para poder assinar. Por quê? Mas como você falou, tudo é planejado. Se ele Sim, assinou no espaço apertado, eu vou ofertar para ele espaços maiores e espaços menores, né? sim, Para a gente poder exatamente ali ser fidedigno ao processo. O processo sim. quer que eu analise uma assinatura naqueles moldes. Então não adianta eu fazer um espaço maior e ali eu vou perder todo o meu planejamento. Sim, e o meu formulário também, ele tem assinatura com pauta e assinatura sem pauta. Sim, Aí você vai falar assim para mim, mas, ó, Viviane, o contrato tem linha, por que eu vou fazer sem linha? sim, Porque eu preciso saber como ele escreve. sim, Então, assim, é por isso que eu falo, eu prefiro errar para mais, pedir sim, mais coisas e não utilizar, do que depois eu falar assim, nossa, eu podia ter feito isso e eu sim, não pedi. E agora eu perdi a oportunidade, porque eu não vou agendar outra, a não ser que vá causar algum problema no processo. Mas sim. aí fica feio para o perito, né? Isso. Então O a meu gente formulário pensa também, muito. Vi, ele tem também essas peculiaridades que o seu tem, com pauta, sem pauta, mas também tem letra cursiva e letra de forma. O seu também tem? Eu tenho, só que eu dei uma parada porque eu tô pegando muito senhorzinho, Uhum. senhorinha. Então, eles são o que o pessoal fala que são os analfabetos que só sabem desenhar Sim. o nome deles. Então, quando você pede para fazer cursivo de forma, muitos nem sabem o que é. Não, é verdade. Então, mas assim, se você pega uma pessoa que é alfabetizada, tem estudo, é Sim, muito válido isso sim. sim, porque você pode pegar, por exemplo, um documento onde a pessoa escreveu à mão. O corpo do documento ela escreveu com letra de forma e ela mesma assina com letra cursiva. Então, assim, por isso que você tem que ter todo esse planejamento de acordo com o processo que você está lidando, né? Para Eu escrevo você. com as duas formas, você acredita? É, Eu escrevo com letra cursiva e também com a. Então, assim, é o meu jeito de escrever. sim, Então, assim, se eu tiver com uma má fé e falar assim, eu vou assinar isso aqui, e eu assinar ela certinho, eu vou ter paradas, porque o meu punho não está acostumado a escrever desse jeito, mas eu uhum, vou falar assim, não, essa assinatura não é minha. Olha aqui, só cursiva, não. Eu assino cursiva e de forma. E aí? pois é. E é de forma natural, né? E eu não é nem a minha assinatura. Eu escrevo assim. Se você me fazer um ditado, você vai ver que eu escrevo das duas formas. Sim, que você acaba juntando ali, né? As letras cursivas com as letras de forma. Os professores que me desculpam, mas eles me matam. Eu tive muito aluno assim. Muito. Eu que desenvolvi, não me pergunte por quê. E eu já tentei escrever de outra forma, mas não consigo. Mas é a peculiaridade de cada um, né? Por isso que o formulário ele tem que abranger todas essas peculiaridades
para a gente Sim, poder chegar a uma conclusão, né, nas nossas perícias grafotécnicas condizentes com a justiça, não é com verdade? certeza. Então, ah, eu vou aqui só mudar a cena aqui para nós vermos o formulário. Eu Sim, estou aqui, Vivi, com o meu formulário, tá? vamos lá. De coleta. Então, olha só, aqui na primeira parte aqui, ele contempla o número do processo, que toda essa parte aqui eu não preencho nada. Eu peço para o periciando preencher todo. Porque aqui, ó, no número do processo, eu já vou contemplar os números que ele faz, né? Aí Sim. aqui tem data, tem se ele escreve com a mão esquerda ou com a mão direita, tem se ele, por exemplo, fez uso de medicamentos, né? Então, assim, contempla tudo isso. E Sim, aqui, é muito importante isso, porque são coisas que fazem diferença. sim, E eu até vou falar para você, se você não tem no meu tem, eu coloquei. Eu também tenho essa opção, se ela é destra, canhoto tem, ou ambidestra. tem. Eu tenho o meu marido que ele escreve com as duas mãos. E Que também ele pode assinar com uma mão e se assinar com a outra vai ficar verdade. diferente. Sim. Aqui no meu tem assim, olha, se ele apresenta tremores involuntários, se ele já teve AVC ou qualquer outra doença neurológica, porque isso também vai modificar a escrita, não é verdade? Sim, Se ele usa óculos, se ele preencheu esse formulário com o uso de óculos. Então, assim, tem todas essas peculiaridades, porque às vezes você vai analisar uma assinatura de um periciando que a assinatura já tem aí seus 3, 4 anos. E aí ele sofreu um AVC. Como que você vai comparar a assinatura dele atual com a outra, né? sim, Embora com a gente, certeza. a gente guarde assim algumas peculiaridades da nossa gênese gráfica, mas assim acaba que pode modificar muito, né? Dependendo Pode. do grau lesionado, né? Então, nos meus. Até mesmo os próprios medicamentos. Sim, Vão dizer que você pega uma pessoa que ela é bipolar. Se ela tiver medicada, ela vai estar de uma forma. Se ela não tiver medicada, ela vai estar de outra forma. de E isso outra pode forma. também induzir a um gênese diferente, Sim, uma assinatura sim. diferente. E aqueles Então, medicamentos que eles são tomados todos os dias, eles devem ir para coleta tendo tomado o seu medicamento, não tem problema nenhum. sim, com O que não certeza. pode ele tomar, por exemplo, um remédio para poder dormir no dia da coleta de dia. Aí já não pode, né? Então tudo isso a gente orienta, né? Quando Sim, a gente vai fazer, a gente vai marcar a coleta, a gente dá ali umas orientações para o advogado passar para o periciando para que ele possa chegar inteiro na coleta, né? Para que nós possamos ali é, 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 ter uma assinatura fidedigna dele. sim, ele tem que chegar relaxado, tranquilo. Apesar que eles Sim. chegam ansiosos, preocupados, mas eles têm Ah, que ter, é né? comum, né, O Vivi? ambiente também onde ele vai ficar. Se você chega em um dia para fazer a coleta e o ar-condicionado está muito gelado e você está ali todo encolhido, sentindo frio, a hora que você for assinar, você vai estar tremendo. Sim, Então, isso também muda. Então, assim, o ambiente onde vai ser coletado é muito importante. Tem que ser claro, tem que ter luz, sim, claridade. verdade. São detalhes que você fala assim, assina. Não, para você assinar uma, duas vezes, tudo bem. Mas como a gente fala de assinatura em torno de acima de 30 assinaturas, Sim, então ele precisa de uma mesa, ele precisa, né, a cadeira, porque uma coisa é você assinar em pé, outra coisa é você sim. sentado, com apoio, sem apoio. Precisa estar É, confortável, né? vou assinar na mesa, mas se a mesa tiver Balançando. ele vai enroscar. Então, tem É, todo um trabalho cuida. também para Sim, poder fazer essa coleta remota, né? é verdade. E nisso aí,
se o perito for fazer a coleta presencial, for solicitar alguém que faça presencial para ele, que no caso é através da coleta remota, né? Que os advogados vão estar ali perto, que até podem auxiliar em alguma coisa, como mostrando aonde preencher, no caso de uma pessoa mais leiga, né? Então, sim, eles sempre ajudam mesmo, até mesmo porque tem alguns autores, principalmente idosos, sim, eles têm medo de falar com a gente. Então, tudo que a gente fala, ele olha para o advogado, né? Ele olha para o advogado, sim, daí o advogado, tipo assim, pode fazer, né? sim, Então, verdade. assim, pedir para parar, eu peço para os meus, o senhor está cansado? Para, ou a senhora, pode parar, toma um copo de água. Eu brinco ainda, assim, brinco, né? Eu Uhum. falo assim, pode soltar, tá doendo. Eles falam assim, tá doendo minha mão. Mexe a Pronto, mãozinha, estica, né? abre, fecha a mão, faz com a outra. Até Verdade, mesmo é um momento para eles relaxarem, né? verdade. Não, você Eu acho que é está importante isso. corretíssima. Então, aqui, voltando ao formulário, aqui nós temos a primeira folha do formulário. Lembrando bem, Vivi, os nossos formulários de coleta, eles precisam ser numerados, ó, cada um com seu número de página. Sim. Então, se no meu formulário eu tenho 10 páginas, então todos eles precisam estar paginados. Por quê? Porque eu preciso disponibilizar para o periciando folha a folha. Eu não posso dar um complexo de folha para ela. Não. Eu disponibilizo uma a uma. Primeira página 1, ele faz corretamente, né? A gente recolhe, coloca do outro lado para ele não ter acesso mais. Disponibiliza a página 2 e assim por diante até o final da coleta. Mas assim, uma orientação assim que eu acabei retendo, né, dos meus professores é que embaixo de cada página do formulário o perito precisa colocar 3 folhas em branco. Mas para que isso? Além de dar um suporte melhor, um apoio melhor para ele assinar, eu vou perceber quando ele assinar aqui a sulcagem na folha de baixo. Ou seja, aquelas marquinhas, né? Pela força empregada ali naquela assinatura, eu vou perceber que na folha de baixo tem algumas marquinhas. E em alguns casos de perícia, nós precisamos, às vezes, até analisar essas marcas nos nossos processos. Sim, a pressão, né? É isso. Então, por isso que embaixo de cada página eu preciso colocar 3 folhas de papel sulfite para garantir. Aí eu coloco um clipes nessas folhas para garantir que aquela sulcagem é daquela página. E aí eu deixo Sim. aqui grampeadinho aqui. Então, isso eu faço em todas elas. Então, se eu tenho 10 páginas do meu formulário, eu vou precisar de mais 30 folhas de papel sulfite, porque embaixo de cada uma, 3 páginas, tá? Sim. Agora, Vivi, é com você. Vamos proceder à coleta agora. Vamos simular uma coleta? Você Vamos, eu prefere? estou com o meu formulário bem aqui da SP Perícias, da Solução Perícias. Então vamos lá. Então, o que eu faço? A primeira coisa eu sempre ponho uma observação, Del, no meu e-mail que eu mando, que quando ele for acionar o link para a gente começar a fazer a videoconferência, ele tem que me chamar, porque eu não consigo chamar ele. Então, porque às vezes eles ficam lá esperando na frente do computador a perita chamar e a gente não consegue, né? Porque, na verdade, a gente que já abriu a sala, Sim. vamos dizer assim, a gente abriu a A sala. sala de E espera, né? a gente está esperando ele entrar. Então, sempre eu aviso isso no e-mail, que ele que tem que entrar, ele que tem que me chamar para poder autorizar a entrada. Isso. E essa aí é uma informação, assim, importantíssima. Sim. Então, assim, vamos lá. Eu peticionei, chegou, hoje é meu dia de fazer a coleta, no horário. Eu sempre entro meia hora antes do horário estipulado. Sim.
Mas por que isso? Ah, se é 10 horas, é britânico 10 horas. Tudo na vida, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente chega com antecedência. E se chamam a gente mais cedo, a gente atende mais cedo. Então, por isso que eu sempre entro meia hora antes. Se está marcado para as 10, 9h30, eu já estou conectada esperando. Até mesmo porque para ligar, esperar, para Sim. não ter nenhum problema. A hora que ele chamar, eu estou lá. E outra coisa também que eu coloco no meu formulário, que eu espero 20 minutos. Eu espero até mais, às vezes. Às vezes eu espero uma meia hora. Mas por quê? Se a pessoa perder o horário, não comparecer ou atrasar, ela vai falar assim: ah, eu entrei e você não estava. Então, assim, eu sempre coloco que eu vou esperar, vamos dizer, meia hora. Vamos pôr um padrão de meia hora. Uhum. Então, se é 10 horas, eu espero até 10h30. Se não entrar, eu dou como encerrada a coleta. Isso. Mas aí tem um segredinho. Hum. Porque se eu fechar às 10h10 ou fechar às 10h30, você vai saber? E como que você Não tem faz? como. Conta pra Eu nós. abro aqui o chat do Meet e coloco: bom dia, senhor doutor advogado, a autora, eu ponho os dados, informe que são 10 horas e 10 minutos e até o momento não compareceu. Continuo aguardando. E vou dando de cada 10 minutos. Daí, quando dá 10h30, eu informo que vai ser encerrado devido à ausência. E eu Perfeito. fico com essa tela. E eu coloco para baixo o meu mouse para aparecer a hora do meu computador. Então, aparece tanto a hora do Meet quanto do computador. E essa janelinha eu anexo na petição informando que naquele dia o autor foi ausente. E tenho a prova. Ótimo. Porque se eu colocar só que ele não apareceu, vai ser a minha palavra contra a dele. Sim, tem que Ele pode falar assim: provar. eu estava esperando, você que não entrou. Delícia é perfeita. Então, Perfeito. assim, tem que tomar muito cuidado. A coleta remota ela é boa? É, mas a gente tem que tomar cuidado com cada detalhe. Você vai falar Isso. assim: nossa, mas a gente tem que pensar em tudo? Tem. A Tem. gente tem que pensar em tudo. Porque Tem a que. gente não tem maldade porque a gente é profissional. Mas a gente não sabe com quem está lidando. É verdade. Então, a gente tem que deixar tudo bem claro, porque eu sei, se eu pegar aqui o processo, ele não veio naquele dia. Imagina o juiz que tem milhares de Sim. processos. Sim. Ele não vai saber. Então, a gente tem que Sim. deixar bem claro isso. Então, eu deixo bem claro que eu aguardo meia hora. Aí, se ele não comparecer ali naquela coleta, você informa isso ao juiz e peticiona para ele estar presente dentro de quantos dias agora? 30 dias de novo. 30 dias Porque de daí novo? a pressa já não é mais me entregar o laudo, a pressa era dele, porque a data Ah, original está lá. isso. E ele que não compareceu. Então, daí eu jogo para 30 dias, porque eu não vou atrapalhar as outras datas que eu já tenho agendada, porque ele não compareceu. Ah, verdade. Então, assim, eu já peticiono a ausência dele e Sim. peticiono uma nova data. Ah, entendi. Se na segunda data ele não comparecer de novo, daí eu peticiono de novo falando que ele não compareceu e faço um despacho para o juiz perguntando o que ele quer que eu faça. Devido a 2 vezes já ter Uhum. agendado e ele não ter comparecido. Sim. Aí eu pergunto para o juiz o que ele quer que eu faça. Se o juiz falar de novo, eu faço de novo. Mas assim, eu não pergunto, não compareceu, o que eu faço? Automaticamente eu já reagendo uma segunda data. Mas Uhum. se ele não comparecer a segunda, daí eu faço um despacho para o juiz para ele decidir o que ele quer que faça. Ah, é ótimo. Não, assim fica perfeito, porque você acaba que você anteviu os problemas, você já printou a sua tela, você já colocou lá nos seus comentários, tudo isso para te respaldar, porque você, perita, esteve presente. Quem faltou foi o autor, não é verdade? Exatamente. Porque como a gente é um auxiliar, a gente não pode travar o processo. Mas também, Sim. se
tiver problema entre as partes, a gente não pode tumultuar o nosso dia, a gente não pode tumultuar os nossos outros processos por causa dele, né? Sim. Então, às vezes eu vejo a pessoa perguntando, ai, ele não compareceu, o que eu faço? Faço um despacho para o juiz? Daí, assim, eu fico imaginando, cada despacho que vai para o juiz, ele vai demorar no mínimo 2 semanas para te responder. Vai. Isso se não tiver atolado de processo. Verdade. Então, nessas 2 semanas, já passou o tempo de eu peticionar o meu. E se ele falar assim, não, peticiona de novo, vai voltar e eu vou ter que peticionar de novo 30 dias. Então, essa já é uma forma minha de trabalhar. Eu faço uma vez, ele não compareceu, eu remarco com 30 dias de novo. Isso. Caso ele não aparecer pela segunda vez, aí sim eu peço um despacho para o juiz. Isso. Às vezes Então, o juiz até te autorize a fazer com o que tem nos autos. sim, daí o que ele falar, porque daí você tem o respaldo dele. Sim, verdade. Então, ele vai falar assim, poxa, ela já agilizou, ela tentou mesmo aqui 2 vezes e eles não compareceram. Verdade. Agora você vai falar assim, nossa, ela tentou uma vez e não foi. É igual o oficial de justiça, né? Ele vem uma vez nessa casa, ele não acha, ele vem a segunda, ele vem a terceira, daí depois que ele faz um despacho pro juiz, ó, não tô achando a pessoa. É verdade. Então, assim, eu não digo que eu esgotei as opções, mas eu dei 2 opções para ela ser feita, né? Então, eu acho que é o suficiente 2, sim, até mesmo porque o interesse é da autora, né? Sim. Do autor, então não tem que ficar faltando nos dias que está agendado. Não, verdade. Verdade. Então, vamos agora à coleta? Sim, daí eu pego, faço a coleta, espero você chamar e eu começo. Vamos lá começar. Eu começo o seguinte. Bom dia, doutor fulano de tal. Bom dia, dona Maria Joana, tudo bem? Tá tudo. Vocês estão disponíveis? Podemos começar? Doutor, daí eu pergunto para o advogado. Eu vou iniciar a coleta e todas as informações que eu precisar. Posso gravar esta coleta? Porque, Del, eu acho muito importante. Você não está presencial. Então, muita coisa pode acontecer nesse meio termo. Então, assim, eu peço autorização. Por quê? É a imagem da pessoa que eu estou gravando. Se eu precisar me defender com esse vídeo e colocar no processo, eu já tenho autorização. Eu pedi para ele. Então, ele fala, pode. Eu falo, então tá bom, doutor, eu vou começar a gravar e eu vou perguntar de novo, porque eu quero escutar ele gravando. O senhor autoriza a gravar essa coleta? Sim, pode gravar. Sim. Para amanhã, depois eu não sofrer nenhum problema de eu usei a imagem dele ou da cliente dele sem autorização. Então, sim, eu gravo todas as minhas coletas, independente de qualquer coisa. E, na verdade, só fica para o seu arquivo, né, Vivi? Assim, eu não caso você precise utilizar isso no juízo, né? Se ele vier questionar por que você gravou e tudo, você teve a autorização dele, então você pode se defender com essa gravação que você fez. Sim, até mesmo para uma melhor análise. Daí eu vou falar para você assim, você tem uma assinatura complexa, que você assina e você tem um risco na sua assinatura. Daí eu falo assim, é negativa, não é? Ela foi e continuou, ela voltou. Peraí, eu volto na gravação. Tem um momento que eu peço para focar na folha onde que ela está assinando. Daí eu vou ver, então ela fez isso e voltou. Ela tá fazendo... Então, assim, eu consigo reparar como ela fez a assinatura dela. Entendi. Que é uma coisa que eu, quando eu estou fazendo presencial, também faço. Eu gravo. Daí eu não gravo todo o processo, mas eu gravo um pedaço. Sim. 30 segundos, ela assinando. Então, eu sempre tenho gravado as coletas. Para entender, né, o traçado, como ela pensou o traçado da assinatura, né? Isso é perfeito, isso é ótimo. Exatamente. Daí eu peço para ela apresentar um documento, sempre um documento mais atualizado e sempre o RG dela. Exatamente.
Daí eu Cara falo, crachá. olha, não tá nítido, pode ficar mais perto. Daí ela Ah, coloca, sim, quanto peço mais para ela, perto. exatamente, isso. Isso. Eu peço para ela virar para ver o verso, exatamente. Eu peço para ela fazer Isso. isso. Daí eu já falo, tudo bem, tá tudo certo. Eu peço para você guardar, não ficar visível em cima da mesa. Uhum. Porque quando Sim. você vai fazer a coleta, eu não quero você, principalmente as pessoas que não sabem escrever, porque às vezes elas precisam ver para Sim. poder assinar. Ah, eles brincam, né? Ah, eu posso olhar porque eu preciso. Não pode. Eu sempre peço, eu peço desculpa, né? Mas nesse momento o senhor não pode ter nenhuma É. informação na assinatura. Daí eu pego, ele guarda, né? E tudo isso, Del, que eu acho muito importante, eu faço a coleta não como a gente está aqui só no nosso rostinho. Eu Uhum. peço para ter uma visão ampla. Então, sempre eu estou vendo Sim. ele, né? Às vezes o advogado senta do lado, mas às vezes ele fala: olha, eu estou aqui, eu tô aqui. Eu Uhum. não tenho problema, eu preciso ver mesmo realmente o autor. Uhum. E vejo a mesa. Porque você Sim. pode falar assim para mim: não, eu guardei isso, a identidade está aí em cima Sim. da mesa, eu não estou vendo. Eu acho que tem que o monitor, o instrumento de gravação, né, ou o celular ou o notebook, tem que ficar pelo menos a 1,5 metros para que você tenha a visão ampla, né? Assim, pelo menos a sua silhueta, não que seja importante, mas Sim, assim, eu vendo a sua silhueta, automaticamente eu vejo a mesa onde você vai sim, fazer a assinatura, né? sim. E um Daí campo maior, né, para você ver se não tem nada ali que a pessoa possa estar olhando, estar copiando, né, de exatamente, algum daí eu lugar. peço para ela fazer isso. E assim, eu nunca tive problema de advogado reclamar, tá? Sim, A claridade tem que estar boa. Muitos advogados já sabem que sim. ele não vai colocar um cliente numa sala escura, Não, abafada, com né? certeza. Mas eu sempre falo, a claridade está boa, o senhor tá com frio, está com calor, Sim, o senhor quer beber um copo de água, mesmo eu não estando presente, eu sim. pergunto, porque se ele fala assim, eu quero um copo de água, eu chamo o advogado, peço para ele dar um copo de água para ele poder Sim, relaxar, é verdade. que eu acho importante isso, porque você chega com uma coisa que é diferente e é estranha. Então a pessoa às vezes está nervosa, está tremendo, e até esse bate-papo antes dela assinar é já para ela acalmar, ela Isso. ter a respiração. E eu falo, Dona Joana, não precisa ficar nervosa. Eu só vou fazer a coleta, eu não vou julgar, eu não vou criticar nada, para ela ficar tranquila. Sim. Uhum. Daí eu falo, doutor, o senhor imprimiu o meu formulário? Daí ele mostra. O senhor pode Uhum. mostrar para mim? Daí ele mostra. O senhor imprimiu frente e verso? Porque eu coloco uma observação, que o formulário não é para ser impresso frente e verso. Essa é a Até informação importante. O por causa da formulário não sucagem. pode ser impresso frente e verso. Porque até Importantíssimo. mesmo por causa da sucagem. Se faz frente e Sim, verso, não tem sim, como. Às verdade. vezes você quer ver pela luz ou algo Sim, melhor. sim, Então, eu sempre ponho essa informação sim. também, que não é para ser impresso Ele, frente e verso, ele é impresso só na parte da frente da folha e atrás e fica branquinho. em branco. Daí ele já mostra para mim, daí eu falo, olha, o senhor vai entregar para ele uma folha por vez, e quando ele terminar, ele vai colocar essa folha do lado do rosto, eu vou exatamente, daí eu printo a minha tela, ou você Isso. tira uma foto, Depois de preenchido, né? Aí e ele isso. coloca Você aqui, ó. pode printar a tela ou tirar uma foto. E peço Sim. para o advogado retirar essa folha e virar ela do avesso, né? Ao Sim, contrário. isso, colocar de, né, para baixo, Exatamente. mais uma vez, para que ele não possa copiar os dados que está Exatamente. Sem aqui e a pressa. forma com que ele assinou. Verdade? Exatamente. Sem pressa, sem correria. Sim, Se tiver que durar meia hora, 40 minutos, uma hora nossa coleta, vai demorar o sim, suficiente para ser coesa. verdade. Tem peritos, eu não tenho esse hábito, tá, Adel? Mas tem perito que pede para o advogado dar um visto
na folha que ele assinou. Deixa eu te falar aqui. Deixa eu só te mostrar o que eu tenho no meu formulário. Tá bem aqui. Eu vou mostrar aqui na outra câmera, tá? Olha só. Aqui eu tenho visto do... Deixa eu só ler aqui. Do advogado primeiro. Não, do aplicador. Aham. O aplicador, no caso lá, que vai ser o advogado, né? Ele vai assinar aqui como aplicador e como advogado. E tem aqui o visto do réu, porque o réu também pode participar. Porque ele é Pode. parte do processo, ele pode participar. E o visto também do assistente técnico. Então, assim, no meu rodapé tem tudo isso, Vivi. Então, Os vistos assim, das páginas. são todos métodos que eu acho que nunca é demais para poder ficar cada vez mais seguro o documento Isso. e mais oficial, né? Para Pra não garantir toda a lisura do processo, né? ser uma coisa transparente. E nisso eu vou decorrendo todas as folhas. Isso. Primeiro ele faz, daí eu leio com ele. Os meus formulários eu separo por quadrados, né? Vamos dizer assim. Daí como eu estou visualizando, porque quando ele começa a assinar o formulário, Del, eu peço para o advogado deixar a câmera no papel o mais próximo possível. Ah, sim. Vai cortar o rosto dele, o corpo dele, não tem problema, mas eu quero ver ele assinando o documento. Sim. Então, daí ele tira e foca na folha. Daí eu consigo ver ele assinando. Sim. Então, eu vou falando, vou conversando, vou explicando para ele. E com isso, cada folha que termina, Isso. põe na frente, tira, assim vai até o final. Você vai lendo com ele as partes e ele vai preenchendo, né? Lendo e Isso, até mesmo preenchendo. porque é um jeito dele... Do jeito que eu estou lendo, mesmo que seja a mesma leitura para todas, é um jeito que ele para alguns segundos para relaxar e assinar de novo. Sim. O meu formulário, eu acho que tem... Eu acho que eu não sei, eu não lembro dela, para ser verdade. Eu acho que tem umas 8 folhas, né? De formulário mesmo. Tem umas 8 folhas que gira em torno de 47, 52, 55. Porque Essa parte da leitura do formulário, ela é super importante. E eu gostaria assim, de chamar a atenção aos peritos, né, aos novatos que estão vendo esse vídeo em algum momento da sua carreira, que a leitura do formulário é super importante, porque você vai lendo pausadamente e ele vai preenchendo naquele campo que você quer. Porque, por exemplo, se você deixa por conta só do periciando, aonde você pediu, por exemplo, uma assinatura com letra de forma, ele pode fazer com letra de mão ali, né? Porque às vezes você quer avaliar exatamente a letra de forma, porque lá no seu planejamento constam as letras de formas lá no processo que você precisa avaliar. Então essa leitura pausada e você vai lendo e ele vai assinando. Então assim, é super didática, Vivi, super didática. Sim. Porque aí o formulário vai ser fidedigno àquilo que você planejou. Sim, uma coisa muito importante, Del, que eu acho também esse formulário, ele não pode ter a letra do perito. Porque às vezes você fala assim, eu vou deixar em branco porque eu sou analfabeto, você preenche? Não. Então pede para o seu advogado preencher. Aquilo é um formulário de coleta das partes. Então não vai chegar, se chegar alguma coisa faltando, o máximo que vai acontecer, eu vou riscar. Sim. E vai ficar em branco. Você vai anular o campo, né? Eu vou anular, porque não vai ter letras minhas no formulário, até mesmo porque não tem o porquê de ter minha letra no formulário. Então, às vezes, você fala assim, não, mas é só a data. Mas essa data não era para você colocar, então era para o seu periciano. Então, se ele não colocou, anula. Isso. Que nem eu tenho periciano que, como é analfabeto, só sabe desenhar, e como eu tenho esses formulários meio que padrão, tem os números, daí eles não sabem. Daí eu falo, pode pular, então. Sim. Eu falo, o nome dele pode pular. Porque quando eu chego aqui, eu anulo esse campo.
Eu não faço nenhuma observação para não ter letra minha mesmo. Eu só risco e aquele item está cancelado, está anulado. É super importante essa informação que você está trazendo, porque assim, o perito ele é parte do processo para poder fazer a análise. Ele nem Sim. é a favor de uma parte nem a favor de outra. Ele é a favor da justiça ali que vai se confirmar através da análise, né? Então, sim, é muito importante perito, isso que você ele é falou. neutro. Ele é Exatamente. neutro. Então, assim, por isso que não pode constar nos formulários a nossa letra em hipótese alguma, tá? Assim, para os peritos novatos aí que estão nos assistindo em algum momento, você não pode preencher nada no formulário de coletas, ok? Até mesmo porque quando os peritos lêem o processo para poder iniciar o trabalho, tem muitos peritos, principalmente os que estão começando, eles falam assim: é falsificado, é culpa do banco. Não, não pode. Você tem que ser neutra. Você não está ali para julgar. Você não pode falar que é sempre 100% culpa do banco. Porque a gente já viu os dois lados. Já aconteceram de ser autofalsificação, ou ter realmente a pessoa ter assinado, está falando que não assinou, Sim. ou como é muito de idade, ela assinou qualquer papel, mas ela não percebeu que era de um papel de banco. Então, a gente não pode julgar, a gente não pode se comover. Sim. A gente tem que ver o processo e saber o que a gente precisa fazer. Sim, isso. Então, e mesmo se eles perguntarem, o que você acha, doutora? Você não responda. Aí você já entra no juízo de valor, né? Você não pode. Eu fui nomeada para fazer a coleta e a verificação da autenticidade da letra da senhora, da assinatura. Ponto. Referente ao processo, o senhor tem que tirar dúvida com o seu advogado. Sim. A gente não pode dar informação de processo, a gente não pode. Olha, mas eu estou coletando, mas realmente a assinatura da senhora é falsificada. A gente não pode falar isso. De forma nenhuma. A gente nem analisou o processo, a gente não analisou a assinatura deles. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, às vezes, falar menos é melhor. Sim. Então, assim, é igual brincadeiras, a gente tem que ser sério. Sim. A gente tá ali, bom dia, lógico, às vezes sai um sorriso, sim, sai uma mas assim... mas nada de piadinha, nada disso. A gente tem que ter a postura, tem que ter a cautela. Às vezes a gente não conhece advogado, a gente pega um advogado que não gosta do nosso comportamento, ele pode denunciar, sim, ele pode vir para fazer uma reclamação. Então, tem que tomar muito cuidado. Na verdade, tem que ser aquele comportamento formal, né? Como se você estivesse recebendo ali uma autoridade na sua casa. Você tá ali na sala do seu Meet, você está recebendo ali. O autor está recebendo o réu, está recebendo os assistentes técnicos, o advogado. Então, você está recepcionando aquelas pessoas na sua casa, né? Exatamente. Que é a sua sala de meeting. Então, assim, claro que você não vai ficar com a sua fisionomia fechada, como se estivesse com raiva, não. Você vai dar um bom dia, nada impede de você dar um sorriso, mas que nada disso, mas que não ultrapasse isso. Que os peritos não comecem a fazer gracinhas, piadinhas, porque isso não convém, né? Não condiz com a nossa postura enquanto auxiliares da justiça. Exatamente. E você falou uma coisa aí, Del, que é muito importante. Não é só porque a gente está fazendo uma coleta remota que a gente vai fazer de qualquer jeito. Então, procura um ambiente também claro, silencioso. Sim. Mas eu não tenho escritório na minha casa. Não tem problema. Pega uma mesa, pode ser só a mesa da cozinha, da sala de estar, ou até mesmo pegar uma mesinha, coloca no quarto, mas um lugar silencioso. Para quem tem criança, filhos pequenos, tenta fazer num horário que alguém possa ficar com essa pessoa, para não ter problema, para você não estar fazendo atendimento e, mamãe, ou o marido chega a chamar, dispersar, porque ali é o seu momento, é o seu local de trabalho, independente de onde seja. Então, assim, visualmente também arrumada. Mas eu tô de shorts, não tem problema, mas você tem que estar com
camisa, cabelo, né? Sim, cabelo ajeitadinho assim, né? Todo bagunçado, com aquele ar de assim, realmente eu tô em casa e tô fazendo a minha Na videoconferência. verdade, assim, nós estamos em casa, mas nós estamos no nosso ambiente de trabalho. E quando você Exatamente. sai para trabalhar, você vai de qualquer jeito? De forma nenhuma. Você tá ali limpinha, arrumadinha. Eu, quando começo o meu dia aqui, eu já começo tomando meu banho, me arrumando, porque assim, o dia vai ser intenso. Porque assim, às Exatamente. vezes eu tô aqui na minha mesa de trabalho com os meus processos e com as minhas análises aqui. Mas de repente, um advogado ou um novo trabalho quer falar comigo e quer falar por vídeo, porque assim, traz uma intimidade, né? Sim, Essa comunicação assim via Meet, ela nos traz assim uma intimidade para poder trabalharmos juntos, não é verdade? Então, mas é assim, às vezes você realmente. está aqui toda descabelada e a pessoa precisa falar com você e quer falar com você pelo Meet e você não pode abrir o Meet porque você está. Não, você já tem que começar seu dia bem arrumada para que você possa tramitar naquele dia sem correrias. É Exatamente. E verdade? outra coisa também, que a gente está falando Meet, Ah, é porque eu uso Meet, eu sei mexer mais no Meet, eu acho que a Del também gosta mais do Meet, mas, pessoal, tem o Zoom, tem o Meet, tem gente que tem o faz Skype. pelo celular. Isso vai É, do conhecimento de cada um. sim. Pode ser que alguém chegue aqui e fale assim, eu faço por um outro Outra jeito, não tem plataforma, problema. né? É, então não tem problema, desde que você consiga e seja uma coisa segura para não ficar caindo também Sim. a sua reunião. Isso, é verdade. E o que acontece? Eu falei que eu gravo tudo. O meu Meet, como o meu e-mail, eu tenho um e-mail particular para as minhas perícias, né? Então, o meu Meet, ele é pago. Então, eu consigo gravar pelo Meet, que se não mudou o valor, eu pago R$7,99, $8 por mês. Uhum. Aí ele me dá a opção de gravar o próprio Meet. Daí ele libera a gravação Sim. e eu consigo gravar. Ah, mas eu não tenho condições de pagar, não tem problema. A Dell tem uma opção, Tem né, o Dell? pulo do gato. Né? A Dell descobriu que nem eu sabia como. Ah, mas eu posso gravar pelo celular? Pode, gente, Olha. pode. Eu acho que o que vale é a É, intenção de uma forma que você consiga sim. utilizar de novo. Del, como que você faz para gravar as suas coletas? Então, essa semana agora, na verdade tem uns 15 dias, que eu descobri que no Meet eu posso ficar até 2 horas em reunião, sem que a minha conexão caia. Até 2 horas, né? Depois a gente pode fazer um outro videozinho só ensinando isso, né? Com Essas certeza. particularidades. E para poder gravar, eu uso a tecla do Windows. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui nessa outra cenazinha. Eu uso essa tecla aqui do Windows, Alt e a letra R. Windows Alt R. Aí ele vai me aparecer um quadradinho aqui do lado, um retângulo do meu lado direito, já com o cronômetro gravando já. E depois, se eu quiser rever esta gravação, eu vou no Windows, letra G. Aí ele me leva para o lugar que ficou capturado aquelas imagens. Não é legal? Viu? Essa eu aprendi com você hoje, porque Então, eu não conhecia. Tá vendo? Porque assim, se a gente pode economizar, por que não economizar, né, Del? sim, nossa, e assim, e eu já fiz alguns testes aqui, perfeito, perfeito, sabe? Então, para poder gravar, o Windows Alt R. E para rever a gravação, o Windows G. E aí, Ah, é perfeito. muito interessante. Ah, Então, Vivi. Ah, tá. Procedemos a nossa coleta. O e periciando já assinou todas as páginas, né? todas ele colocou perto do rosto. Isso. Em cada uma delas você solicitou para colocasse perto do rosto para que você pudesse printar a sua página, né? Como já vai ficar gravado, nem precisa, né?
Então Exatamente. já vai ficar aqui. Então, em cada página ele fez isso. Tá Daí quando tudo ele. preenchido. E como que Daí, isso chega até você? Porque você então, precisa de é, todo o formulário preenchido nas suas mãos. Apesar sim, de você ter, né, de pedir para a digitalização, né? Então, com você. ele terminou, finalizou, ele informa que acabou. Daí eu chamo o advogado, falo que a nossa coleta está encerrada, que eu preciso que ele passe escaneado o processo que ele assinou, o meu formulário, e que após ele passe por e-mail, né? Isso ele faz por e-mail, tá? Ele não faz a petição, que eu acho desnecessário, Uhum. porque depois esse formulário vai no meu laudo, que eu acho que é importante, porque isso faz parte do meu serviço. Sim. Então, eu acho que tem que. Pode ir inteiro, pode ir em partes, mas eu acho que em algum momento Tem que tem que constar. constar que eu fiz a coleta. Sim. Daí ele tem advogado que Eu ele prefiro mandar inteiro, Vivi. Eu prefiro anexar lá naqueles anexos lá, assim, eu no mando meu laudo, inteiro. lá nos anexos eu também coloco ele inteiro. Daí tem advogado que ele já está do lado do computador dele. Sim. Então ele fala assim, doutora, espera que eu já vou escanear. Ele já escaneia e eu já recebo. Sim. Só que tem advogado que às vezes ele faz numa sala de reunião. Daí ele pede que ele vai escanear e já vai enviar. E eu falo que após ele fazer o escanear e enviar isso por correio. Ah, Viviane, quem paga? Ema, cada um com seus problemas, com as suas despesas. Sim. Se é o advogado ou se é o autor que vai pagar, eu não sei. Eu sei que ele vai ter que pôr no correio e vai ter que enviar. Ah, mas ele manda por Sedex? Eu não faço questão. Eu só peço para que ele mande o código de rastreamento. Isso. Com a Porque quando R, ele. né? Também. Aviso de recebimento também. Nem precisa com a R, que agora os Correios, a partir do momento que ele tem o código de rastreio, quando a pessoa recebe, que ele faz a leitura, ele já fala quem recebeu. Então, assim, fica mais fácil. E até mais fácil para poder ficar monitorando onde que está, onde que não está. Então, Vivi, deixa eu só Famosa complementar. cadeia de custódia, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, quando chega o processo, a pessoa. Eu já vi perito falando que tira foto, né? Faz o vídeo do documento, do envelope lacrado. Eu não faço isso. Mas o que eu faço? Quando chega o envelope, eu não saio rasgando ele, eu rasgo ele em cima. Olha, eu tô com aqui, ó, vou ter que mostrar. Tá vendo? Ó? Eu rasgo ele em cima, eu pego uma caneta, tipo essas canetas de piloto, sabe? Essas canetas de piloto, e coloco aqui, ó. Não sei se dá para ler aqui, ó. Recebido em. Dá sim. Daí eu pego, entro no site do correio, ele vai dar lá o caminho, né? E daí fala, entregue dia tal hora. Eu imprimo isso e deixo no processo. Por quê? Se eu já recebi todos os documentos e está faltando só a coleta, essa data começa a contar da entrega do meu laudo. Sim. Como que você vai provar que você recebeu se der convergência de data? Eu vou falar assim, olha aqui, ó, documento que eu recebo. Sim. Mas aí isso também é outra coisa. Porque o prazo que o juiz te deu, ele começa um dia depois que você recebe, verdade? Todos os documentos que você pediu que está em mãos. Sim. Ah, e depois você joga o envelope fora? Não, gente, eu não jogo Guarda. fora. Eu dobro o envelope e ele vai ficar na pastinha junto com todos os documentos que eu pedi. Sim. Quando o banco manda o original do contrato, por exemplo, logicamente não vou guardar, eu vou devolver para ele e faço a mesma coisa. Sim. Quando chega lá que entrega, eu imprimo esse comprovante e guardo. Amanhã eu depois falo assim, não recebi, eu tenho um comprovante que foi entregue. Se desviou dentro do banco, não é problema meu. Verdade. Eu mandei, tanto é que eu peço,
o endereço, para onde tem que mandar, se tem uma pessoa responsável, se é um setor, que eu mando tudo certinho, explicadinho. Então, eu deixo tudo guardado, até mesmo por causa da cadeia de custódia, que a gente tem um armário aqui, eu tenho uma caixa com pasta suspensa, com cada processinho ali dentro. Sim. Então, você tem que ter até uma organização para você trabalhar. Uma organização de escritório mesmo, né? Hoje eu vou trabalhar com o processo da Carmen. Eu vou ali nas minhas pastas, todo o processo dela está ali dentro. Não tem uma folha jogada em cima da mesa, outra dentro do armário e a outra de qualquer jeito. Então, não tem. E assim, voltando, né? Eu nunca tive problema de reclamarem por mandar. Às vezes eles perguntam, mas só o scanner não é suficiente? Não, eu preciso do original. Eu tenho coisas que só o original que eu consigo analisar. O máximo que aconteceu foi esse tipo, mas deles acharem ruim por mandar, nunca tive. É porque eles já sabem desse trâmite, né? Que o perito precisa dos documentos originais para que a perícia possa ser fidedigna. Eles já sabem, então... E daí, o que eles fazem? Quando eles mandam o escaneamento do formulário, eles mandam os documentos também de novo. Mesmo que eles colocam no processo, todos aqueles documentos que ele apresentou, ele já escaneia também e manda para mim, por e-mail. Então, eu baixo, arquivo na minha pastinha daquele processo e o que eu posso adiantar já com esse documento eu adianto e o que eu preciso do original eu aguardo chegar para poder analisar. Sim. Então, assim, daí eu finalizo o Meet e acabou. Olha, o mais longo que eu tive, Del, foi 40 minutos. Então, assim, nossa, é muito rápido. E não, assim, é um tempo rápido, mas eu não fiz nada na correria. Sim. Foi super tranquilo. Então, assim, não tem... porque você queria fazer da pressa, 10 minutos, 20 minutos. Não. Eu tenho um compromisso. Não, o seu compromisso é com isso. É com a perícia. É uma reunião. Eu brinco, porque às vezes porque eu trabalho em casa, eu tenho meu escritório dentro da minha casa. Se tem alguém em casa, eu falo, olha, eu vou entrar numa reunião. Não me atrapalhe. Eu tenho cachorro. Então eu falo, se os meus cachorros começarem a latir, por favor, corre lá. Para eles pararem de latir, porque tem tudo, lógico. O cachorro latir não tem como. Tem como calar o cachorro, né? Tem como amenizar. A gente tenta. Porque quando a gente está no escritório mesmo, fora da nossa casa, fica mais fácil. Mas a gente está trabalhando dentro de casa, tem que ser coisas sérias, coisas concretas. Sim. Então não pode virar bagunça. Mesmo porque você é perita, você é auxiliar da justiça e você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Não pode. Então, assim, eu achei bem legal, como você falou que você tem aí no seu escritório, né? Aonde você faz as suas coletas e tudo, um lugarzinho certinho para você guardar, arquivar, né? As cópias daquilo que lhe foi entregue, que lhe foi confiado. Então, você não pode receber um documento em bom estado e devolvê-lo pior. De forma nenhuma. Você tem que devolver sempre melhor, né? Sim. E quando você falou, assim, que o advogado manda para você a documentação dentro do envelope, eu costumo solicitar que eles utilizem aqueles envelopes dos próprios correios, aquele de plástico. Então, o problema de fazer esse pedido dela, que é assim, primeiro, os advogados, eles não têm isso no escritório. Eles têm o quê? Um envelope, ou pardo ou branco. E por que o problema do envelope do correio? É mais um gasto para eles. Eles cobram esse envelope. Eles cobrem, não sei o valor dizer, mas eles cobram esse envelope. R$6. Acho que é R$6. O último que eu utilizei. Então, assim, por isso que eu não exijo. Mas eu peço para eles mandarem no envelope que caiba os formulários, para eles não dobrar. Porque às vezes eles vão dobrar, vai pegar bem em cima da assinatura. E às vezes pode ter aquela assinatura, mas você tem 50, você vai criar aquela? Não interessa. Quero todas.
é um documento e eu não quero um documento amassado, dobrado. Então, eu só peço para eles colocarem num envelope que não precise dobrar esse formulário. Ah, perfeito. Então, assim, eu acho prático, não é difícil. Eu acho que a gente só tem que tomar os cuidados para não alterar, para não ter problema. Mas e se? O e se é muito grande. Então, se a gente for pensar em toda probabilidade, a gente vai ficar louca ou a gente não vai fazer a coleta remota. Verdade. Então, assim, eu acho que os cuidados, tem gente que tem perito que não gosta, não indica a coleta, mas eu acho que a gente está mudando. A gente está evoluindo, né? Está evoluindo, a gente está tendo audiências online, né? Sim. A gente não pode ter também coletas online. Lógico, cada um tem a sua prioridade, tem os seus quesitos, né? Cada um no seu lugar, mas eu acho que a gente pode ir trocando ideias e informações para ficar cada vez melhor. Não que a minha seja, tem que ser assim. Não, eu trabalho assim. Aprendi mais uma coisa com você hoje, amanhã a gente aprende mais uma coisa melhor, de outra forma. E a gente vai trocando e vai aprimorando. Verdade. Então, eu acho que a verdade não tem o certo ou errado. Existe a aprimoração e o melhoramento da nossa coleta. Sim. Verdade, Vivi. Então, nossa conversa hoje foi maravilhosa. Consegui aprender muita coisa. Trocamos muitas informações que creio assim que serão de grande utilidade para os novos peritos, para os veteranos, né? Para todos aqueles que queiram ingressar como peritos e que eles nos aguardem, né, os nossos próximos vídeos, né? Que nós teremos mais, né? Vamos lançar outros e também depois a gente pode marcar, fazer uma live também para tirar todas as dúvidas, verdade. Porque agora foi só a gente, né? Foi só a gente, então, verdade. A gente põe lá para eles tirarem a pergunta, pôr as dúvidas. Sim. E a gente já tira na live e quem quiser mais. Então tirar tá jóia. Então a gente vai marcar essa live, hein, Viviane? Vamos só falar que a gente agenda aí e a gente ajuda essa nova geração aí. Tá jóia. Foi um prazerzão ter você aqui na nossa conversa com peritos, viu? Um prazerzão mesmo. E espero ter você novamente conosco. Imagina, eu que agradeço pelo convite, Del, fazer parte desse seu canal e de ajudar a retirar as dúvidas do pessoal, que eu sei que fica, né? Sim. Mas eu estou aqui disponível para quando precisar, só chamar e a gente faz várias lives aí. Tá certo. Muito obrigada e até a próxima. Até.